Vamos começar mais uma aula por aqui. Hoje vamos fazer uma maquiagem inspirada na Juliette, campeã do BBB 21. Bora entender por que o delineado da Juliette fica tão lindo? Por que ela é a rainha do delineado? Bora! Vamos hoje fazer uma homenagem à campeã do BBB Juliette, a diva do delineado, a rainha do delineado. Apelidei ela assim, não sei se alguém já chama ela assim, mas eu apelidei hoje ela assim. Pesquisei um monte hoje sobre as maquiagens dela. E, na verdade, vocês me pediram para fazer a maquiagem da Juliette já há umas 3 ou 4 semanas atrás. Foram vocês que sugeriram isso. E eu tenho que confessar pra vocês que eu não assisto Big Brother. E tá tudo bem não assistir, tá tudo bem assistir, não existe certo e errado, tá? Sem nenhum tipo de julgamento. Galera, minhas lindezas, o que vocês acham que é a marca, que virou a marca registrada da Juliette nesse Big Brother? Qual é a maquiagem que é a maquiagem da Juliette? Delineado gatinho e batom vermelho. Vocês concordam comigo? Ela arrasa demais no delineado, na pele, em toda a maquiagem, maquiando outras mulheres também, né, que ela maquiou lá. Mas eu trouxe essa foto aqui pra exemplificar que realmente, né, essa maquiagem é a cara dela, que é o delineado gatinho com o batom vermelho. Agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui que, além dela arrasar no delineado, ela não só arrasa no delineado comum, entre aspas, que é esse aqui, que é o delineado na pálpebra móvel, começa mais fino, termina mais grosso, engrossa um pouquinho no meio para arredondar e abrir mais o olhar, e um gatinho leve, vamos dizer assim, um gatinho normal, que ele não é um leopardo, não é enorme, e também não é um delineado gráfico. Então, ela arrasa nesse delineado. Olha que maquiagem linda essa com rosa embaixo. E trouxe outras fotos aqui pra vocês também, pra gente ver. Aqui também temos um outro exemplo, essa foto não tá muito boa, né? Todos esses prints eu fiz ou da internet, né, do Google ou do próprio Instagram dela, a maioria acho que é do Instagram dela. Essa foto aqui pega bem ali o rabinho do gatinho, só pra mostrar pra vocês o quanto no olho dela valoriza um delineado mesmo pequenininho como da outra foto. Esse aqui ele é um pouquinho mais fininho na ponta, mas é um delineado normal, fica lindo, né? E também a dona Juliette ficou muito famosa pelo delineado gráfico dela. O delineado gráfico é um delineado que ele tem algum desenho, algum formato diferentão. Então ele lembra mais uma maquiagem artística, dificilmente, mesmo que pegue muito moda, dificilmente você vai ver as pessoas usando isso na rua, usando em alguma festa mais social. Dificilmente, não é errado, não é proibido, mas é uma técnica muito mais artística. E esse delineado aqui, nós podemos chamá-lo então de delineado gráfico. E temos uma outra característica aqui também desse delineado, que é o delineado do cantinho interno, que é o gatinho interno. Então, aquele delineado que faz uma pontinha lá pro meio. Pro meio não, desculpa, aqui pro nariz, né? O que eu quero dizer pra vocês com os delineados? Por que eu trouxe aqui, eu mostrei 3 tipos de delineados diferentes que a Juliette faz. O delineado comum, que é só o gatinho, né? Só com o rabinho. O delineado gráfico e também o gatinho invertido, que é o gatinho no canto interno. Por que a Juliette arrasa nesses delineados tão diferentes? Por que ela não faz só o delineado? Ou por que ela não faz só um tipo de gatinho normal? Ou por que ela não faz só o gráfico? Ou por que ela não faz só o mais grosso ou só o mais fino? Por que a gente tem a impressão que todos os delineados gatinhos funcionam nela? E é isso que eu vou te mostrar hoje. As características dos olhos dela permitem que ela faça várias técnicas diferentes. E ela gosta muito desse delineado. O delineado ele deixa o olhar, no caso dela, deixa o olhar bastante sensual, deixa o olhar bem feminino. Dependendo de como ela jogar o delineado, vai deixar, né, mais feminino, mais sensual, mais ousado ou mais delicado. Então depende de como que ela montar toda a estrutura da maquiagem e do look, não só do delineado, mas o delineado tem esse papel importante sim, e o delineado sempre vai deixar o nosso olho contornado. E um olho contornado fica com características mais femininas. E aí, galera, o que acontece com o olhar da Juliette? As características que ela tem no olho dela permitem que ela faça o delineado. Só que de nada adianta você ter um olho, entre aspas, perfeito, bom para fazer um delineado, se você não treinar. Então, a Juliette estudou, ela é maquiadora, né?
treinou muito e com certeza hoje ela tem uma grande facilidade para fazer o delineado. E eu catei aqui uma foto dela sem maquiagem ou com quase nada de maquiagem. Pode ser que tenha um esfumadinho marrom ali ou não, não sei, acho que sim. Mas onde a gente consegue ver o olho dela sem o delineado para que a gente estude o olho para entender por que é tão fácil de fazer o delineado nela. Então, olha só. Vocês estão vendo que no cantinho externo aqui do olho dela não tem nenhuma dobrinha? Então, o que mais dificulta delinear do gatinho é a dobrinha dos olhos. É claro que a gente tem várias características que nós temos que prestar atenção. Se o olho é mais achatado, ou se o olho é mais redondão, ou outras características. Como olhos afastados, olhos próximos, um olho diferente do outro, que são as assimetrias. Tudo isso nós temos que prestar muito atenção, porque às vezes a gente precisa fazer Deixa eu tirar aqui. Às vezes a gente precisa fazer, por exemplo, um olho, um delineado mais grosso, no outro olho um delineado mais fino. Num olho, o delineado gatinho tem que ser mais baixo, no outro tem que ser mais alto, porque vai depender das diferenças dos teus olhos. O olhar da Juliette parece, eu não tenho nenhuma foto exatamente de frente para fazer todas as medidas dela, né, uma foto sem maquiagem, mas parece que ela tem os olhos bem simétricos. E isso ajuda demais na hora de fazer o delineado. Além da simetria que ela tem, então, tá vendo essa dobrinha que eu tenho aqui, ó, pra fora do olho? Aqui? Consegue notar isso? Essa dobrinha aqui dificulta muito o delineado. Se você tem ainda mais a dobrinha pra fora do olho, vai dificultar ainda mais o delineado. Não estou falando que é impossível de fazer, eu só estou aqui exemplificando para você entender por que o delineado nela fica tão bom e por que ela consegue fazer tantos delineados tão diferentões assim. Outra característica aqui que ajuda demais o olhar dela é a dobrinha do côncavo, a dobrinha da pálpebra. Vocês estão vendo ali, ó? A dobrinha da pálpebra. Olha como é que é no olho dela. Vocês estão vendo que a pálpebra dela dobra exatamente no côncavo dela? Então, gente, isso facilita na hora de você fazer, por exemplo, um delineado gráfico, que é realmente fazendo um desenho na tua pálpebra, ou uma técnica mais desenhada como um cut crease, por exemplo. Facilita bastante, certo? Então agora que eu expliquei para vocês as características do olhar da Juliette, não fica um pouquinho mais fácil de entender por que a maquiagem dela fica sempre tão bonita? Porque ela tem essa facilidade de fazer delineado? Quem tem dificuldade em fazer delineado, seja gatinho ou não vai fazer toda hora, porque é mais difícil, dá mais trabalho, sacou? Então, contem aqui pra mim agora se vocês acompanharam o BBB, se vocês estavam na torcida por ela e se vocês gostam da maquiagem que ela apresentou várias vezes, né? Das maquiagens que eu pesquisei da Juliette, apareceu muito realmente delineado. Gatinho com batom escuro, seja batom rosa, batom pink, batom vermelho, apareceu bastante isso, parece uma marca bem registrada dela. Eu não quis trazer hoje pra vocês aqui uma maquiagem que a gente já fez outras vezes. A gente já fez delineado gatinho aqui várias vezes, batom escuro várias vezes, então eu não quis trazer mais do mesmo, eu vou trazer uma maquiagem diferente. Então eu encontrei nas minhas pesquisas essa maquiagem aqui dela, eu já vou mostrar pra vocês. Eu escolhi hoje uma maquiagem bem diferente do que só o delineado e o batom escuro. Então, nós temos aqui uma maquiagem que é um côncavo mais rosado, um glitter dourado, o delineado que ela sempre faz, né, o delineado pretinho dela. E nós temos na parte de baixo dos olhos, então, linha d'água com o lápis bege e um pouquinho ali do lápis bege branco, né, abaixo do tracinho do gatinho. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer essa maquiagem aqui. E eu vou adaptá-la para o meu formato, é claro. Então, bora começar essa maquiagem? É uma maquiagem super usável, que tenho certeza que daria certo para ir para uma formatura, para ir para um casamento, para ir para um evento social, onde você quer transmitir para os outros o quê? Feminilidade na maquiagem por conta do gatinho, glamour com certeza por conta do glitter, cílios postiços também traz esse glamour, essa sensualidade, esse empoderamento. E o côncavo rosado traz também uma certa leveza para a maquiagem, traz uma certa descontração. Então fica uma maquiagem sensual por causa do gatinho, fica uma maquiagem, traz, né, uma imagem também bem poderosa, bem feminina por causa do rosado e descontraída ao mesmo tempo. Beleza? Então,
Bora começar! Vou pegar esta sombra aqui, que é um rosadinho, da paleta de 12 cores da Mari Saad com a Oceane. Primeira coisa que eu vou fazer é desmanchar a dobrinha aqui de corretivo. E eu vou trazer esse rosadinho lá pra cima, olha, lá no côncavo e pálpebra fixa. Trazendo essa cor aonde eu preciso que dê profundidade. Claro que a cor mais escura que vai dar profundidade, então a cor mais escura vai entrar dentro dessa cor aqui. Então essa cor ela é a cor que mais sobe. Então, dando batidinhas com o pincel 15 da Vult, eu consigo muito... Hoje eu não selei minha pálpebra, tá? Eu consigo muito rapidamente fazer um esfumadinho. Olha que coisa mais linda! É muito rápido, né? Pego mais um pouquinho e vamos lá para outro olho. Batidinhas aonde eu quero que a sombra fique. Meu olho é bem diferente do olho da Juliette, bem diferente. Mas essa maquiagem, ela vai funcionar super bem em mim e vai funcionar super bem em você também, desde que você faça algumas alterações. Mais do que nunca, nesse Instagram aqui, nesse meio de comunicação que é o Make Sincerona, nós vamos conversar sobre características. Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Na verdade, eu não vou contar a novidade ainda. Eu vou contar que vem uma novidade. Olha, Tami, deixando vocês curiosas. Então, temos um esfumadinho rosado. Poderia ter começado com um rosa mais escuro? Poderia, sem problema nenhum. Isso vai depender muito da tua destreza para esfumar. Então, vou pegar agora o rosa mais escuro da paleta da Nina Secrets com a Eudora. Essa paleta, gente, se eu não me engano, ela foi edição limitada e você não consegue mais comprá-la. Mas tem outras paletas da Eudora, como a paleta Glam, que é maravilhosa. Tem as paletas da Oceane, que estão maravilhosas. Então, poderia ter pego um pincel menor, né? Iria facilitar a minha vida, mas a Tami não pegou o mesmo pincel. Então, troca o pincel que vai ser mais fácil, tá? Porque eu peguei uma cor bem mais escura agora. Então, primeiro eu vou deixar ele um pouquinho marcadinho e eu já volto pra esfumar. Então, vou colocando esse rosa aqui por cima do primeiro rosa e dentro do primeiro rosa. O outro rosa, ele tá até ali, ó. Só que agora quase já não dá mais pra ver. Depois que a gente coloca a cor mais escura, a cor mais clara, ela meio que some, fica um pouquinho mais difícil de enxergar ela. Vou limpar o meu pincel. Então, se você só tem um pincel, ou se você tem poucos pincéis, principalmente pincéis de esfumar, o que você faz? Pega a toalhinha e vai limpando o teu pincel, porque aí eu tenho certeza que você vai conseguir fazer mesmo com poucos pincéis. Hoje em dia já tem pincéis muito baratos e muito bons, não tem mais desculpa para você não ter pincéis. E agora eu vou esfumar as duas cores. Para eu esfumar duas cores, eu preciso fazer um movimento de vai e vem. Eu não posso fazer o movimento redondo agora, a não ser que eu vá com a mão bem levinha. Então, se você ainda tem um pouco de dificuldade em esfumar, vai só no vai e vem. Olha a diferença de um olho marcado para um olho esfumado. Então, bem na divisa das sombras, quando a gente faz o movimento de vai e vem com a mão leve, pode ser assim, ó, um movimento curto, ou pode ser assim, compridinho. Mas eu gosto do movimento mais curtinho, porque eu tenho mais precisão naquilo que eu tô fazendo, tá? Se a tua mão tá muito leve, o teu pincel não tá carregado de sombra, você pode fazer um mini círculo. Cuidado só para não encostar esse círculo lá na sobrancelha, a não ser que você precise subir com a sombra mais escura, mais alto, certo? Vou voltar um pouquinho com a sombra rosa mais clara. Aqui que eu preciso subir um pouquinho mais. Peguei só um pouquinho do rosa, ó. Mais claro. E esfumo aqui direitinho. Belezinha! Vocês vão ver como essa maquiagem é simples de fazer e bem rápida de executar. Agora, eu já vou para uma sombra bem glitterinada. Em vez de usar glitter com vocês hoje, eu vou usar essa sombra aqui que é bem glitterinada. Essa sombra, ela foi uma edição limitada da MAC. O nome dela é P for Pink. Ó, P for Pink. Então, é P for Pink. Essa sombra, ela foi de uma coleção de Natal. Ela é um dourado com algumas partículas rosadas também. Vou aplicar com o dedo. Tami, por que tu tá usando essa sombra se não existe mais pra eu comprar? Porque você tem na paleta da Nina e a paleta da Nina também não tem.
Porque você encontra sombras parecidas hoje em dia. Por exemplo, olha, aqui você poderia usar essa, você poderia usar essa, você poderia usar o rosa mesmo, você poderia usar esse aqui que é um dourado mais bronze, na paleta Glam, nas outras paletas da Oceane, na própria paleta da Nadia Tambasco tem sombra mais rosada aqui, ó. Paleta da Nadia Tambasco com Oceane. Então, escolhe uma sombra bem glitterinada ou aplica um glitter mesmo por cima, certo? Então, estou aqui aplicando esta sombra da MAC. Você poderia vir aqui com uma sombra em pó, não glitterinada, né? Uma sombra cintilante, né? Sombra em pó, claro. Uma sombra cintilante, por exemplo. E depois aplicar um glitter por cima, sem problema nenhum. Ou você pode fazer, por exemplo, aplicar primeiro uma sombra cremosa e depois um glitter por cima. Ou então depois uma sombra cintilante. Você pode aplicar um pouquinho de corretivo e depois aplicar uma sombra cintilante para grudar bem no corretivo. Dá para fazer de inúmeras maneiras diferentes. Então, apliquei ali e temos, ó, um olho que é um glitter com um rosadinho lá no côncavo. Já vou pegar agora um iluminador de rosto que é rosado e já vou fazer um pontinho de luz aqui, ó. Como ele é um iluminador rosado e não uma sombra cor de rosa, fica um rosadinho bem bonitinho aqui nesse comecinho do olho. Eu não sei se os olhos da Juliette, eles são aproximados, se eles são afastados, também já vou iluminar lá em cima. Eu realmente não sei te dizer as características totais dela, né? Porque eu não consigo fazer uma análise visagista nela sem ter uma foto bem de frente. Mas olha ali como fica bonito este iluminadinho. Ele não fica pro dourado, ele também não fica pro prata, ele fica um leve rosado. Agora eu vou pegar um pincel para fazer um delineado. Vou pegar um delineado. Esse aqui é da Inglot. Vou pegar o Duraline, que é um diluidor. É da mesma marca, mas não precisaria ser. É o que eu tenho aqui, é o que eu uso. E eu vou diluir um pouquinho do meu delineador, porque ele tá duro, seco. Então, agora eu tenho um delineado, então, que não está mais duro nem seco, mas que eu consigo usar. E agora a gente vai fazer, então, um gatinho. Se você percebeu as suas características conforme, né, as dicas que eu te passei antes, sobre o cantinho do olho, se você tem o olho mais aproximado, você pode afastá-lo. Se você tem o olho afastado, você deve aproximá-lo. Todas as características são importantes. E não só a dobrinha, mas a dobrinha é o que vai te dificultar mais ou facilitar mais. Vocês sabem que a minha dobrinha aqui, eu já falei várias vezes, se você não viu, tudo bem, se tá chegando aqui agora, tudo bem. Mas as dobrinhas, né, do olho, acaba muito me dificultando o delineado do gatinho. E eu tô vendo que cada vez mais aquela dobrinha ali, ó, do mal, tá ficando mais pra baixo, desse olho mais do que desse. Mas a gente faz o quê? Igual, porque somos o quê? Teimosas. Vamos lá. Qual é o segredo para você que tem a dobrinha do olho ali, dessa maneira, fazer o seu delineado funcionar? É você fazer o delineado mais embaixo. Só que isso também vai ter a ver com a simetria ou assimetria que você tem nos olhos. Os dois olhos, eles estão na mesma altura e na mesma inclinação. Então, tudo isso tem que ser percebido e tudo isso vai facilitar demais para você saber como fazer o seu delineado. Hoje eu vou começar o delineado pelo gatinho. Diferente da Dona Juliette, a Tami aqui não tem um olho bom para fazer gatinho. Mas isso não quer dizer que a gente não faz, como eu já te expliquei, né? Puxa um tracinho e puxa de volta. Só que quando tu for puxar de volta, não puxa de lá, ó, da pontinha. Puxa mais ou menos da metade ou quase lá da pontinha. E aí, você vem preenchendo esse triângulo que fica. Não existe um local certo ou um local errado de onde você vai fazer o seu gatinho, o seu delineado primeiro. Você pode começar pelo cantinho interno, você pode começar pelo gatinho, você pode começar aqui pelo meio.
Tanto faz. Aonde você começa não é o que vai definir se o seu delineado tá certo ou está errado. O que vai definir se o teu delineado tá bom pra você ou não está bom pra você são as suas características, se você respeitou elas ou não. Uma coisa que eu te digo que vai te ajudar muito a melhorar o teu delineado. Se olha bem de frente no espelho. Eu tô com um espelho pequenininho aqui, mas um espelho maior facilitaria ainda mais a minha vida. Então, eu me olho bem de frente, eu puxo aqui uma perninha do meu gatinho. E agora eu vou lá pro outro olho e puxo do outro olho, olhando um, olhando o outro, olhando um, olhando o outro, certo? Vou terminar esse aqui primeiro. Esse pincel aqui é o pincel 266 da MAC. Precisa ser esse? Claro que não. Existem muitos outros pincéis chanfrados que são muito bons. Tão bons quanto esse aqui. Mas então, por que tu tá usando esse? Porque é o que eu tenho aqui. Os meus olhos, eles são pequenos e aproximados. Isso quer dizer que eu poderia deixar o meu delineado assim, ó. Eu não preciso vir com o delineado até o cantinho interno se eu não quiser. Eu vou vir aqui só mais um pouquinho. Ali, ó. Nesta parte, o meu delineado e o da Juliette serão super diferentes, ok? Vou pegando aqui o delineador, vou fazendo este movimento para deixar o meu pincel bem fininho. E agora eu me olho, ó, bem de frente pro espelho, de um lado e do outro. Marco o rabinho do gatinho. Vou pegando mais delineado conforme eu preciso. Mais delineador, né? Porque delineado é o traço. E olha a mão que bonita que vai ficando. Sempre marca o rabinho de olho aberto, depois você fecha. E aí depois você fecha o olho para puxar ele. Nessa hora, gente, é quase impossível falar com vocês e fazer o meu delineado ao mesmo tempo, tá? Eu já falo, eu juro, eu já venho falar. Cantinho interno sempre de olho aberto. E um detalhe, se você fizer aplicação de glitter mais grosso aqui na pálpebra móvel, na hora de você fazer realmente seu delineado, vai ser mais difícil dele ficar bem certinho. Inclusive, isso é um detalhe que a gente vê na maquiagem da Dona Juliette. Vocês estão vendo como o delineado ele não tá bem certinho? Não está feio, né? Pelo amor de Deus, não estou falando isso. Mas vocês estão vendo que as partículas de glitter deixam o delineado um pouquinho de nada, tremidinho bem ali na pálpebra. Então isso é super normal, isso acontece muito quando nós estamos trabalhando com o delineado por cima de um glitter que é muito grosso. Então, Dona Tami marcou ali, ó, porque esqueceu, né, que não pode ficar olhando muito pra cima. Deixa eu pegar um cotonete. Rapidinho a gente tenta tirar um pouquinho. Muito difícil que vai sair tudo. A gente vem com a sombra de volta. E aplica ali. E tudo certo. Agora eu vou pegar... Eu não tenho lápis bege. Tinha lápis bege, mas foi fora porque estava vencido. Então, eu tenho o BT Velvet clarinho. O branco e o off-white.
Eu vou fazer uma mistura dos dois aqui na minha mão. Botar um pouquinho de um e um pouquinho do outro. Vou pegar um outro pincel chanfrado, porque vai ter que ser outro. Porque um tá sujo de preto, né? Não vai dar certo. Logo que aplica, fica meio estranho. Poderia ser corretivo também. Daqui a pouco sai essa estranheza, tá? Porque daí pisca um pouquinho. Então eu fiz uma misturinha aqui do Pale com o Off-White, que são os BT Velvet da Bruno Tavares. Por que eu não apliquei só o branco? Porque eu acho que fica meio estranho, gente. Eu não gosto de branco na linha d'água, eu gosto de bege. O branco na linha d'água pode dar uma sensação que você tá meio doente, tá? Tem alguma coisa errada ali acontecendo, então cuidado. Que ninguém tem a linha d'água branca. Albinos, né? Provavelmente. E se você tem a pele mais escura, aí você vai para uma cor de pele, certo? Sempre tem que respeitar a sua cor de pele. Então, seria muito mais rápido nessa hora aplicar um lápis bege, né? Aqui, do que assim. Só que, ao mesmo tempo, eu já quero fazer o quê? Um tracinho branquinho por baixo também. Que é exatamente o que ela tá fazendo nessa hora, ó. Um tracinho branquinho por baixo do rabo do gatinho. Então, é o que a gente vai fazer. Detalhezinho aqui. Você pode fazer isso com um pouquinho de corretivo também. Se você não tiver nada branquinho, clarinho, tá? Fica assim, ó, meu Deus, que super detalhe. Mas fica ali um detalhezinho. E por enquanto tá estranho esse branco na linha d'água, eu estou me estranhando. Mas a gente vai colocar um pouquinho de marrom ali embaixo. Na maquiagem da Juliette, embaixo da linha d'água, né, na raiz dos cílios, parece que tem uma corzinha, parece escuro. Não dá pra ver bem direitinho o que é. Eu tentei olhar de vários ângulos essa mesma maquiagem e não consegui identificar. Então, eu vou fazer aqui algo que eu acho que vai ficar bom, certo? Notem o quanto a maquiagem vai ficar diferente nela em mim. Vai ficar bem diferente. Só que uma inspiração. Como eu sempre falo pra vocês, nós não podemos copiar a maquiagem dos outros. Não dá certo. Nós podemos nos inspirar. É totalmente diferente isso. Porque se eu tentar copiar a maquiagem dela exatamente igual, não vai ficar tão bom. Primeiro que eu não vou conseguir fazer o delineado exatamente como ela faz, porque como a dobrinha do olho dela é perfeitinha, não atrapalha ali o gatinho, ela sai do delineado bem da junção da linha d'água superior com a inferior. E eu não consigo fazer isso no meu olho. Eu vou pegar agora o marrom escuro da paleta da Nina e um pincel chanfrado. Não vou molhar o pincel, deixa eu ver se vai ser o suficiente. Se não for o suficiente, eu molho o meu pincel. Vai ser suficiente, sim, porque esse marrom é um marrom bem escuro e bem pigmentado. Não vou bem até o cantinho do olho. Se os teus olhos forem afastados, você deve ir. E muito cuidado com o bege na linha d'água. Semana passada, eu finalizei as análises da minha turma do Maquiagem Descomplicada da turma 6. E, gente, eu acho que para 50% mais ou menos das super lindezas, uma das recomendações era evitar lápis bege na linha d'água. Então, existem várias maquiagens que nós precisamos perceber. Existem várias características nos nossos olhos que nós precisamos perceber para entender se a gente deve fazer ou não a maquiagem bege na linha d'água ou o escuro.
Se você tem dificuldade da sua maquiagem grudar, durar aqui nessa região, aqui embaixo, tenta fazer isso aqui sempre primeiro com algo cremoso. Pode ser lápis, pode ser delineador, pode ser a própria sombra molhada. Não é uma regra que você precisa molhar toda vez, mas ajuda na durabilidade, tá? Fazendo com ela seca, assim como eu estou fazendo, a durabilidade dela vai ser menor. Por quê? Porque essa minha região aqui, ela tá bem sequinha. Porque a minha maquiagem aqui embaixo está pronta. A minha maquiagem da pele. Então, tem corretivo, tem base, tem pó. E aí, essa sombra, ela tá deslizando em cima do pó. Pó em cima de pó não gruda tanto. Então, tem uma chance de que dure menos, ok? Agora, eu vou pegar um marrom mais clarinho com um pincel de esfumar bem pequenininho, que é um pincel lápis. Esse é o pincel 13 da Vult. Inclusive, o pincel que eu estava usando... Ah, não, eu não peguei ele. Deixa eu dar um recado para vocês. Recado, utilidade pública! O pincel E21 da Ruby Rose tem no site da Shopee. Bem baratex, inclusive, bem baratinho. Dá uma olhada lá que você vai encontrar. Foi uma das super lindezas lá da turma 6 que encontrou pra nós. Olha que maravilhosa. A maquiagem da Juliette não parece que tem esse esfumadinho aqui embaixo, com duas cores. Mas eu vou fazer porque eu gosto mais, eu acho mais bonito. Se um dia você aplicar lápis na linha d'água, lápis bege, e você achar que ficou muito forte, como eu estou achando agora, ó, muito bonequinha, e você não gosta, ou enfim, achou que ficou muito, vem com cotonete. Só cuidado que o cotonete não esteja soltando fiapos, tá? E dá uma passadinha assim, ó, de leve na linha d'água, que vai dar uma leve tiradinha, removida. Vai tirando aos poucos, pra você não retirar tudo de uma vez. E se esse bege encostou na raiz dos cílios, nos cílios, dá uma tiradinha também para que o teu cílio não fique clarinho. Máscara de cílios nos dois olhos. Não precisa, vou passar, óbvio, né? Vou passar em cima, vou passar embaixo e depois vou colar um cílio postiço. Aí eu venho mostrar pra vocês. Um cílio foi, vamos pro outro? Essa maquiagem, ela está pronta? Ela está pronta. A gente poderia só aplicar aqui um batom, né? Um gloss, um batomzão, ou um gloss bem clarinho, ou um batom nudezinho, ou um rosinha. Nude, várias cores dariam certo. O que eu vou fazer agora faz muito sentido para as minhas características. Se eu fosse usar essa maquiagem realmente na vida real, por exemplo, para um casamento, para uma formatura, para uma festa, onde eu vou para um lugar onde tem pouca luz. Olha só, na minha frente aqui tem uma super ring light, certo? Então o rosa que eu usei é um rosa bem clarinho. Só que como eu tenho bastante luz aqui, aparece bem esse rosa para vocês. Se eu for lá na luz do meu banheiro agora, por exemplo, esse rosa vai aparecer menos. Se eu for fazer uma foto na luz da minha casa sem ring light, vai aparecer menos. Então isso quer dizer que lá na foto, lá na festa, também vai aparecer menos. Então, eu vou escurecer um pouquinho essa maquiagem aonde eu preciso dar profundidade para os meus olhos. Eu não tenho nenhuma sombra rosa mais escura aqui comigo nesse momento. Então, eu vou misturar um pouco dessas duas cores. Essa cor é um vinho e essa cor é um roxo. Eu não quero essa maquiagem nem roxa, nem vinho. Então, eu vou misturar um pouco das duas cores no meu pincel. E eu vou colocar essa cor bem aqui, ó. Olha como dá diferença. Claro que o ideal é que eu tivesse feito isso antes, certo? Seria muito mais fácil de esfumar. Então eu vou com a mão bem levinha e depois eu volto com a sombra glitterinada se precisar. Mas olha como faz diferença aqui, ó, mais claro e aqui mais escuro, certo? Agora eu volto com o pincel que eu usei primeiro, que tá sujo com a rosa mais clarinha, e melhoro aqui o acabamento.
Make rosa fica bem pra mulheres mais velhas? Com certeza, Cirlei. Sabe pra quem que a make rosa vai ficar bem? Pra quem gosta de rosa. Simples assim, não existe essas regras, tá? Uma coisa é você fazer um olho que vai te deixar com cara de infantil, vamos dizer assim. Por exemplo, o que que não tá deixando, mesmo usando rosa clarinho, o que que não tá deixando a minha maquiagem infantil? Glitter delineado, uma maquiagem bem poderosa, cílios postiços. Agora, se eu colocar só um rosinha bem clarinho na minha pálpebra e um pouquinho de máscara de cílios, a chance é que fique mais com essa conotação, com essa impressão de uma pessoa muito mais delicada, não com cara de criança. Não isso necessariamente, mas vai te trazer muito mais delicadeza. E aí pode ser remetido sim por causa da cor de rosa, né? Da cor rosa pode remeter à infantilidade sim. Olha, ficou marcado, eu volto com esse pincel e esfumo para escurecer aqui o meu côncavo. Então, ficou já bem diferente lá da maquiagem inspiração de hoje, que é a maquiagem da dona Juliette. Tirando aqui a marquinha que fica e eu vou aplicar um gloss. Sim, gente, só um gloss. Vamos no batom rosinha em vez de gloss, vamos ver se vai ficar bom. Que é um gloss, é um rosa meio nude. Se eu quisesse que essa maquiagem passasse uma mensagem para as outras pessoas de bem mulherão, poderosíssima, um batom aqui bem mulherão, bem poderosíssima, ficaria perfeito. Que batom que funcionaria aqui? Um batom vinho, um batom vermelho mais fechado. Vermelho mais aberto não, porque ia brigar com rosa, tá? Mas um vermelho mais fechado ficaria lindo. Um batom vinho, então, bem escurão. Um batom roxo também. Um batom marrom, sabe? Um marronzão, um nude bem escuro pra mim, ficaria lindo. Ou então, se eu quero passar um pouco mais de delicadeza e deixar realmente o astro dessa maquiagem pro delineado e pros cílios postiços na questão aqui de sensualidade, na questão de mulherão, de poder, eu deixo o glitter, o delineado e o cílio postiço fazendo a vez deles. Entendeu? E a delicadeza para essa maquiagem eu trago através do rosado. O glitter também traz uma certa delicadeza, dependendo de como é colocado. E o batom. Esse batom, gente, já saiu de linha, tá? Ele é o da Nina Secrets, com a MAC. Ele já saiu de linha. Ele não é um nude perfeito pra mim, porque ele é um nude um pouco frio. Mas eu gosto. Com maquiagem assim eu gosto, mas com maquiagem bem apagada nos olhos eu apago com esse batom. É incrível, gente. É incrível como isso acontece. Então vamos dar uma olhada aqui na maquiagem da Juliette e da minha. Então, gente, claro que ficou diferente, mas é uma super inspiração. Então, o formato do delineado está diferente, a composição das cores está parecida, mas não é igual, porque eu não sei quais os produtos exatos que ela usou, então nunca vai ficar igual. Só que quando a gente pega uma maquiagem assim da internet, de um famoso, quando você pega uma maquiagem minha aqui para se inspirar, o que que você vai fazer? Você vai se inspirar nas cores, na composição da maquiagem. Por exemplo, o que que eu me inspirei aqui da maquiagem da Juliette? Eu tô com uma maquiagem com o côncavo rosado, dourado, né? Um brilho, um glitter dourado na pálpebra móvel, um pouquinho na fixa também, porque eu preciso disso nas minhas características. Juliette não precisa tanto, subir tanto assim. O brilho delineado, gatinho, preto, esse clarinho embaixo, clarinho na linha d'água, cílios postiços e a parte de baixo da maquiagem um pouco mais suave. Então, essa é uma composição aqui da maquiagem que eu me inspirei na dela. Isso não quer dizer que eu coloco as coisas, as técnicas, exatamente no mesmo local, da mesma grossura e com a mesma intensidade, porque isso eu preciso saber pra mim, o que fica bom pra mim. Então, quando você se inspirar numa maquiagem minha, vocês que são super lindezas, que já têm a análise de vocês já sabem até onde subir a sombra, vocês já sabem aonde colocar as cores, vocês já sabem o delineado de vocês, tem que ser assim, assado, o que tem que fazer. Então, vocês se inspiram em mim e fazem o de vocês. Perfeito? E para você que ainda não passou por uma análise visagista, vai tentando e vai testando, porque a partir do momento que você começa a se jogar, você começa a se conhecer. E aí depois, quando você puder realmente fazer a sua análise visagista, você vai ter essa oportunidade de entender direitinho, de ter a certeza aonde colocar tudo. Beleza?
Muito obrigada pela presença de todas vocês por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa maquiagem e da aula de hoje, com todas essas características, com todos esses detalhes, com todas essas dicas sensacionais que eu trouxe aqui para vocês. Sempre não te esquece, deixa aqui nos comentários o que você achou da maquiagem, me conta se você gostou, se você usaria e deixa também sugestões para próximas aulas, que eu vou adorar saber o que vocês querem por aqui. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus e nos vemos na próxima aula. Tchau!